Olá, boa noite, tudo bom, pessoal? Luciana Aguiar falando para mais uma mini live de quinta-feira, às 20h15. Boa noite para quem está entrando, para quem me conhece, que bom que você está aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Aguiar, sou psicóloga, gestalt terapeuta, coordenadora do Dialógico, Núcleo de Gestalt Terapia, no Rio de Janeiro, e autora do livro Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, que dá nome ao perfil do Instagram, ao canal do YouTube, à página do Facebook. Tudo bom, gente? Muito bem. Hoje eu quero comentar, eu quero discutir um pouco com vocês o seguinte tema, também trazido por uma das nossas seguidoras, né? Surgiu em algum momento nas nossas perguntinhas dos stories. As perguntas dos stories, gente, eu tento respondê-las da melhor forma possível, naquele espacinho micro, que não dá muita coisa, e eu sou muito prolixa, eu falo muito, eu quero contextualizar aqui e ali, e eventualmente algumas das perguntas eu guardo meio que aqui no bolso e penso que na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou falar um pouco sobre ela. E a pergunta de hoje é: Luciana, o que fazer quando a criança não quer ficar na terapia? O que fazer quando a criança não quer ficar na terapia? A gente obriga a criança, a gente tenta convencê-la, seduzi-la, a gente oferece bala para que ela entre na nossa sala. O que a gente faz? Como manejar isso? E aí, antes de mais nada, é fundamental que a gente pare para olhar para alguns elementos. Como eu sempre digo para vocês, uma situação, ela não pode ser vista de uma forma isolada. O que significa que olhar para a afirmação, a criança não quer ficar em terapia, o que eu faço, não ajuda muito pensar num manejo que seja condizente com essa situação. Por quê? Porque a situação da criança não querer ficar na terapia, ela acontece dentro de alguns contextos que são diferentes. E diferentes contextos trazem diferentes compreensões para esse não querer ficar na terapia, e diferentes compreensões demandam diferentes manejos. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar diante de a criança não quer ficar na terapia é: em que momento da terapia isso está acontecendo? A criança não quer ficar na terapia no início da terapia, no início do processo, a criança não quer entrar na sala com você, ou a criança entrou na sala com você 1, 2 sessões e depois ela não quer mais ir. Isso é uma situação. Uma outra situação é: a criança já está há um tempo na terapia e aí ela começa a enunciar um pedido, uma fala de que ela não quer ir mais, de que ela não quer ir mais. E este processo ainda se encontra pouco desenvolvido, ou essa criança ainda tem sintomas, essa criança ainda traz uma série de dificuldades. Isso é outra situação. Isso é outra situação. Uma outra situação: a criança já está há um tempo em terapia
e não existem mais sintomas. O seu brincar é fluido, ela não traz mais grandes questões, a coisa tá correndo, caminhando, funcionando de uma forma fluida, tranquila. Esta é uma outra situação. Então eu tenho uma situação inicial onde essa criança pode estar muito assustada, ela pode estar se sentindo muito ameaçada com a novidade da psicoterapia, com a novidade de um lugar estranho, de um psicoterapeuta estranho. E isso precisa ser manejado com calma, com paciência e com respeito por essa criança. Então, quando a gente está lidando com uma criança que não quer ficar, porque na verdade ela sequer chegou, ela sequer se permitiu conhecer o espaço, ela sequer se permitiu conhecer o psicoterapeuta, o grande ponto aí é poder deixar claro para ela que você tá ali disponível para conhecê-la, disponível para estar com ela nos termos dela e não nos termos habituais de um adulto, que você está disponível para estar nos termos dela de verdade, o que significa, e aí particularmente com crianças pequenas isso acontece muito, o que significa, por exemplo, que ela não entra na sala sozinha com você, mas ela topa entrar com o adulto responsável, com o adulto cuidador. Essa é a forma que ela pode começar a estabelecer ali alguma relação com o espaço e com você. E se essa é a forma que ela se sente segura, se essa é a forma possível para ela, então essa é a forma que nós vamos começar. Então, essa criança vai entrar na sala, no espaço terapêutico, junto com a mãe, a avó, o pai, sei lá, o cuidador. E este cuidador permanecerá nesta sala de atendimento até essa criança poder abrir mão da presença desse outro adulto e poder escolher ficar conosco no espaço terapêutico. Esse cuidado, ele é muito importante. Muitas vezes os terapeutas ficam afobados e acham que o grande objetivo, o dia que vão soltar rojões e fazer o é o momento, é o dia que a criança entrar sozinha. E aí, aquela situação, aquela terapia vira uma espécie de maratona com uma expectativa deste tamanho de quando que essa criança finalmente vai poder mandar a mãe lá para fora. E isso porque muitas vezes os psicoterapeutas se sentem constrangidos, se sentem incomodados com a presença de um adulto na sala de atendimento. Mas isso precisa ser muito bem trabalhado neste psicoterapeuta, porque quando nós trabalhamos com crianças, e aí particularmente dentro de uma visão da Gestalt terapia, o que acontece? Nós obrigatoriamente levamos em consideração que esses pais também fazem parte deste trabalho mais amplo, seja em sessões só com eles, seja em sessões partilhadas, compartilhadas. E aí aquela criança que inicialmente entra
com um adulto responsável, com um adulto cuidador, nada mais nos proporciona do que uma sessão compartilhada. E é uma sessão compartilhada. Não é uma sessão com a criança, com a mãe olhando. Não é uma sessão com a criança, com a avó tomando conta. Não é uma sessão com a criança, com o pai sentado no sofá, olhando o celular. Se a criança traz o adulto para dentro do espaço terapêutico, é porque aquele adulto ele tem um lugar, ele tem uma função. E cabe a nós mostrar isso, problematizar isso, perguntar para a criança como é que ela quer que a mamãe, que o papai, que a vovó, que a babá fique ali, para que eles estão ali e do que ela precisa no que diz respeito a esse adulto. E com isso nós começamos a trabalhar, porque as intervenções que nós vamos fazer nesta relação, né, e nestas sessões compartilhadas são as intervenções que a criança precisa. Portanto, o nosso objetivo final não é que a criança mande a mãe para a sala de espera. O que acontece normalmente, se a gente respeita a criança, se a gente entende o para que aquela relação é o que se apresenta inicialmente para o psicoterapeuta, se a gente trabalha nesse sentido, o que acaba acontecendo naturalmente, com maior ou menor tempo, é essa criança podendo experimentar outras formas de estar nesse espaço, e outras formas de estar nesse espaço implica em poder estar sozinha e poder usufruir do espaço, estabelecendo uma relação com outro adulto, que no caso é o psicoterapeuta. Ela já teve tempo de sacar o psicoterapeuta, ela teve tempo de se enturmar na sala, ela teve tempo de perceber, principalmente, porque isso é o principal em todas as situações, de perceber que o psicoterapeuta está ali para escutá-la, que o psicoterapeuta está ali para compreender o que ela sente, como ela se sente e o que ela precisa. Ou seja, o psicoterapeuta está ali para acolhê-la, para ouvi-la, para dar voz e qualificar os seus sentimentos, e na medida que ela percebe isso, então ela pode ficar. Isso é uma situação. Uma outra situação, digamos que essa criança já fez algumas sessões e ela começa a enunciar que não quer mais ir para a psicoterapia. E esta psicoterapia, segundo a sua avaliação, ela está longe de ser um processo que a gente poderia dizer que está finalizado, certo? Então são essas situações, elas são as mais difíceis, porque elas demandam uma varredura, uma avaliação de inúmeros elementos para que a gente possa entender o que naquela criança está provocando ou tá dando suporte para esse tipo de enunciação. Então a gente vai precisar olhar para os dois lados. Isso significa o quê? Nós vamos precisar avaliar com honestidade a nossa atuação. Porque sim, uma criança pode, num dado momento, começar a dizer que não quer ir mais à terapia porque, de alguma forma, o psicoterapeuta mandou mal. Porque, de alguma forma, ele foi além
do que ele podia, deveria ir. De alguma forma, ele não ouviu, não acolheu, não respeitou aquela criança. De alguma forma, ele foi muito afoito, apressado, porque se tem uma coisa que psicoterapeuta é apressado. E se tem uma coisa que psicoterapeuta não pode ser, é apressado. Por isso eu falo 300 mil vezes em todos os fóruns, em todas as possibilidades que eu tenho, do quanto que ter paciência é uma habilidade maior de todo psicoterapeuta. Porque as pessoas, as crianças ou quaisquer outras pessoas que a gente atenda, elas não vão mudar na velocidade do nosso desejo. Elas não vão se transformar na velocidade da nossa vaidade, da nossa vontade de nos sentirmos excelentes profissionais. Elas vão mudar dentro das possibilidades. Elas vão transformar o seu meio, vão experimentar novas formas dentro daquilo que for possível, passo a passo. Por isso que nós damos o nome de processo terapêutico. Não é processo à toa, gente. É processo porque é algo que vai acontecendo de forma encadeada e gradativa. E muitas vezes, se o terapeuta apressa, se o terapeuta vai além do que a criança pode, se o terapeuta fica perseguindo a criança com um determinado assunto, ou tentando, né, modificá-la, mudá-la a fórceps, ou ainda fazendo uma clínica normativa, como eu costumo dizer, uma clínica da tia Teteca, do ai, 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 isso é certo, isso é errado, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, vamos fazer assim, muitas vezes completamente capturado pelas demandas dos pais, da escola. Então, se eu começo a exercer o meu ofício de psicoterapeuta nesses termos, eu corro o risco de passar por cima da criança. E se eu passo por cima da criança, é possível que ela queira sair fora. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma autoavaliação. E já digo que esta autoavaliação, ela não pode ser feita sozinha. Na verdade, é uma autoavaliação que precisa ser compartilhada com outras pessoas. Ao menos uma outra pessoa que tenha experiência na área, que não esteja vivendo a situação como você está vivendo e que possa olhar de fora, ter uma supervisão de fora, de modo a, de repente, identificar pontos que você não está conseguindo perceber, porque são pontos cegos seus e que, por serem cegos, naturalmente vocês não vão ver. E que ao compartilhar com uma outra pessoa, essa outra pessoa tem a possibilidade de te apontar e te auxiliar a compreender o que está acontecendo, o que rolou, qual foi o ruim que deu nessa situação, de modo que a criança está batendo pé e está dizendo que não quer vir à terapia. Então, buscar ajuda nessa hora é extremamente importante, certo? Isso é um lado. Qual é o outro lado? E que também vale para supervisão, tá, gente? O outro lado é como é que veio acontecendo o processo dessa criança e
o que aconteceu com os pais, com os adultos que cercam essa criança. Porque uma outra coisa muito comum de acontecer nessas situações é a criança enuncia, na verdade, um desejo do adulto. Então, nem sempre quando uma criança diz que não quer vir mais à terapia, ela tá falando de algo que é dela. Muitas vezes ela acaba enunciando, sendo porta-voz de algo que tá na família, de uma dificuldade que é dos pais. Os pais podem fazer comentários desqualificadores sobre a terapia, comentários desqualificadores sobre o terapeuta, comentários de, por exemplo, pobrezinhos, de eu tenho que trabalhar muito, porque além de tudo eu tenho que pagar essa terapia do fulano, da fulana. Eu não sei quanto tempo mais ele vai precisar ir em terapia. Nunca pensei que um filho meu precisasse fazer terapia. Nossa, essa psicóloga tá cara, né? Não tem. Será que vai demorar muito? E tantas outras coisas, algumas explícitas como essa, outras mais implícitas, mas que de alguma forma, principalmente as crianças muito confluentes com essa família, e aí essa fala não precisa ser enunciada, não precisa ser verbalizada. Crianças muito misturadas e muito confluentes, muitas vezes, quando começam a perceber que crescer significa tirar dos pais, tirar daquela mãe um lugar que é fundamental para o equilíbrio emocional, elas chega e diz, não, eu não posso. Eu não posso, por exemplo, deixar de ser um bebê, eu não posso crescer e fazer coisas de um menino de 8 anos, porque a minha mãe precisa que eu seja um bebê. Então eu não posso reivindicar comer sozinho, tomar banho sozinho, fazer a minha mochila, escolher o que eu vou lanchar na escola, porque a minha mãe vai ficar triste, porque a minha mãe diz, eu perdi o meu bebê, o que vai ser de mim sem o meu bebê? Ou ainda, você era tão lindo quando era bebê. Imagina, né? Quando a mãe diz isso pro menino de 8 anos, ele pensa, bom, se eu era lindo, então talvez eu não seja mais. E aí, quando a criança se depara com a possibilidade de mudar, quando ela se depara com a possibilidade de ser ela mesma, quando ela se depara com a possibilidade de crescer, e isso de alguma forma se choca com algo muito importante, muito significativo para esses pais, muitas vezes nesse momento ela começa do nada a enunciar que não quer ir mais à terapia. E muitas vezes, nesse caso, quando nós tentamos conversar com ela sobre isso e perguntamos o que acontece, são situações em que ela fica muito confusa, que ela não sabe te dizer exatamente, porque sim, ela não tem palavras, de o que é, mas ela não quer. Ela não quer, ela não sabe, ela acha chato, ela tá cansada, ela tá com sono, aí começam, né, uma série de desculpas, que são as desculpas clássicas, eu tô cansada, eu tô com sono, eu não quero, não, e na verdade ele não consegue, a criança não consegue enunciar,
porque isso nem é muito claro para a criança. E aí vocês podem me perguntar, tá, Luciana, mas aí como é que eu vou saber que se trata disso? Aí é que é a nuance e a grande dificuldade do nosso trabalho, e eu tô dizendo para vocês que nem sempre a gente vai conseguir trabalhar essas situações no sentido de reverter, não. Não é à toa que a psicoterapia de crianças é uma clínica extremamente frustrante, exatamente porque ela tem um índice de interrupções de processos terapêuticos maior do que uma clínica de adultos, por exemplo, né? E acontece principalmente por conta dessa discrepância entre o trabalho que faz a criança crescer e a disponibilidade e possibilidade dos pais de crescerem juntos. Por isso, mais uma vez, eu sempre digo para vocês que ao acompanhar uma criança, a gente não pode deixar os pais correndo solto por fora. Porque quanto mais eu acompanho esses pais, maior a chance de eu identificar os pais que sofrem com a possível mudança da criança. Quanto mais frequentemente eu acompanhar esses pais, maior a chance de eu identificar aquela mãe que começa a se incomodar com as mudanças da criança, com os rasgos de autonomia. E se eu identifico isso no discurso dela, naquilo que ela me conta, eu posso mostrar isso para ela, eu posso trazer à luz isso para ela, eu posso confirmá-la, eu posso estar junto com ela, eu posso dar suporte para essa mãe, eu posso auxiliá-la a olhar essa situação de uma outra forma, eu posso sensibilizá-la no sentido dela poder olhar para as questões dela e liberar essa criança. Se eu fico trabalhando com a criança e deixo esses pais para lá, a chance de eu perceber que isso está acontecendo é muito menor. E aí, quando eu vejo, a coisa se coloca. Uma outra coisa muito típica dessas situações é quando essa coisa de que a criança não vem é comunicada para o psicoterapeuta pela mãe, né, pelo adulto. E assim, de um jeito que parece que era tudo que ele queria. Olha só, Luciana, que coisa, né? Infelizmente, o fulaninho não quer mais vir. Tem nada que faça ele vir. Não sei o que aconteceu, mas é isso. E aí eu pergunto, né? Uma mãe que efetivamente acredita e aposta num processo terapêutico, que procura um processo terapêutico para o seu filho, que tem uma relação de confiança com esse psicoterapeuta, que entende o que está acontecendo, o que está sendo trabalhado, que está acompanhando, que está presente, esse filho vai dizer, não quero ir, e ela vai aceitar prontamente, linda e loira, a decisão de uma criança de 8 anos, sabe? Então, a forma como o adulto lida com esta enunciação da criança também nos dá uma pista de, peraí, né? Quem tá achando o quê? Quem não quer o quê, né? Tá, o fulaninho disse que não quer mais vir, mas o que você acha disso? E o que você acha disso que você falou para ele? E quando você fala isso para ele, como que você entende que você está representando e qualificando a terapia para o fulaninho? Deixando o fulaninho um pouco de lado, como é que está esse processo para você?
E, gente, eu diria que 80% das vezes, nessas situações, a gente acaba chegando numa questão que se apresenta na criança, mas que começa no adulto. E aí, se a gente consegue identificar isso, muitas vezes a gente consegue trabalhar isso, né, com a mãe, com os pais, e reverte esta situação. Essa criança vem, a gente faz um novo contrato com ela, né? Então eu conversei com a mamãe, assim, 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 a gente vai fazer assim, assim, assim. O que você sugere? Como é que a gente pode fazer? E essa terapia muitas vezes, né, continua e pelo contrário, né, ela ganha um outro momento. É um momento divisor de águas. Nem sempre, numa situação como essa, a gente consegue reverter. E se a gente não consegue reverter, a gente não consegue reverter. Porque não tem a menor condição, e isso vale para tudo, tá? Da gente atender uma criança que vem arrastada, que vem obrigada. Ou isso é trabalhado de modo que nós possamos renegociar o que vai acontecer ali, ou isso é trabalhado de modo que esses adultos se posicionem junto à sua criança e a terapia é resgatada, com a criança se comprometendo e participando, ou não existe possibilidade de continuar. Eu já tive situações ao longo da minha vida profissional, que já tem bastante tempo, eu lembro de 2 situações onde nada neste mundo fazia com que essa criança quisesse continuar. E aí, feito todas as avaliações, nessas 2 situações, o que eu decidi e o que eu propus para esses pais foi continuar a intervenção com eles, usando a seguinte leitura: se nesse momento não dá para auxiliar o fulaninho, a fulaninha diretamente, então talvez nós possamos fazer isso de uma forma indireta. E quando eu ajudo vocês a ajudarem o fulaninho, a fulaninha, então eu estou ajudando o fulaninho e a fulaninha. E foram 2 decisões muito acertadas, porque a partir do trabalho com esses pais e um trabalho voltado para o exercício da parentalidade, não era terapia de um, terapia de outro, não era terapia de casal, um exercício voltado para os modelos de criação de filhos, para os encaminhamentos das situações de cada um, para a construção de um norte comum para lidar com essa criança. Esses 2 casos foram muito bem sucedidos. Então foram casos que as crianças em algum momento disseram que não queriam mais vir. Um dos meninos me diz assim, ele tinha 9 anos, eu não preciso mais vir. Eu gosto muito de você, eu acho muito legal aqui, mas eu não preciso mais vir. Eu não preciso de terapia. Quem precisa de terapia é o meu pai e a minha mãe. E bateu um pé que eu precisei ouvir. E no momento que eu me abrir, no primeiro momento a ouvir, eu acabei tomando uma decisão acertada.
e acompanhei esse pai e essa mãe, e o tempo mostrou que esses pais precisavam mais das minhas intervenções do que esse menino. Todas as situações se resolvem dessa forma? Não. Tem situação que não se resolve de forma alguma e a gente vai chorar na cama, que é lugar quente. Sempre muito importante, ainda que a gente não reverta, que a gente pare para olhar todos os elementos, e se a gente identifica erros, moscas, batatadas, mandar mal da nossa parte, a gente usa a situação para aprender, porque é com essas situações, principalmente as situações mais desafiadoras, que a gente cresce, que a gente aprende como psicoterapeuta. E a terceira e última situação em que uma criança diz: eu não quero mais vir à terapia, ela pode ser a mais legal, que é aquele momento em que aqueles sintomas e aquelas queixas trazidas outrora pelos pais não existem mais, que é um momento que a criança vem à terapia muito mais para compartilhar as questões do dia a dia, né? As novidades, os desafios conosco, mas sem ansiedade, sem uma enunciação de sofrimento ou de dificuldade ou de conflito. Ou seja, as crianças também sabem dizer pra gente a hora que elas definitivamente não precisam mais de terapia. É claro que eu, psicoterapeuta, preciso olhar para aquela situação toda, preciso olhar para a criança que eu tenho agora e a família que eu tenho agora, e a criança que chegou e a família que chegou, e preciso ver um antes e depois, certo? Se eu consigo ver esse antes e depois, eu preciso me abrir para escutar a sinalização da criança de que aquele tempo já passou. Porque por mais que a criança goste do espaço, por mais que a criança estabeleça um vínculo muito bacana conosco, todas as crianças, em algum momento, querem e precisam dar a Deus a psicoterapia. E é muito importante que o psicoterapeuta consiga ouvir isso, né? Consiga ouvir e enxergar os sinais de que, ok, né? De que a terapia já não é tão mais importante, de que eu já não conto mais os dias para vir, de que eu já não tenho lá muita coisa para falar / fazer na terapia, de que já tá tudo ok, de que eu prefiro ir brincar na casa de um coleguinha, eu prefiro ir ao cinema, no shopping, eu prefiro fazer qualquer outra coisa ao vir à terapia. Não porque eu estou resistindo, não porque eu estou enunciando a resistência dos meus pais, não porque eu estou amedrontado com o espaço terapêutico, mas sim porque eu já pude usufruir desse espaço, eu já pude usufruir desta relação e, portanto, tá na hora da gente se despedir, tá na hora da gente ir embora. E é muito importante que a gente possa escutar isso, né? Porque não é a gente que dá alta. Alta é coisa de médico. Nós não damos alta. Nós acompanhamos o cliente até a porta. E tem um momento e tem uma porta que é a porta da despedida, que é a porta do adeus. E esse momento dessa porta, quem vai mostrar pra gente é ele, e não o contrário. Então, essa é a terceira possibilidade de uma criança que não quer ficar na terapia. Ela não quer ficar porque ela já ficou o suficiente. E, minha gente,
Nós entramos na vida das crianças, nós entramos na vida das famílias para passar um tempo. E no momento que a gente começa um processo terapêutico, nós começamos uma contagem regressiva para a despedida, porque é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para entrar ali durante um tempo na vida daquela criança, na vida daquela família, e auxiliar com as nossas intervenções que eles se reorganizem, que eles se reconfigurem numa forma mais saudável, mais satisfatória para todos. Quando eles conseguem fazer isso e conseguem caminhar sozinhos, nossa missão está cumprida e é hora de dizer adeus. Certo, minha gente? 9 horas, bem no finalzinho já do nosso tempo. Hoje deu certinho. Deixa eu sempre dizer uma coisa para vocês. Vocês fazem umas perguntas no meio da live, nem sempre eu tenho como responder, principalmente se vocês entram no meio da live e fazem uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, gente. Uma coisa é a gente estabelecer uma conversa, outra coisa é vocês nunca me viram, entram, fazem uma pergunta de alguma coisa que está afligindo vocês e fica muito complicado eu responder no meio da live, porque eu vou ter que mudar de saco para sacola, certo? Perguntas, aproveitem sempre quando eu abro a caixinha de perguntas nos stories, e eu abro essa caixinha toda semana para que vocês possam deixar as perguntas. Algumas eu vou responder nos stories, outras, quem sabe, eu respondo numa live, ou eu faço um vídeo rapidinho e posto. Eu vou vendo como é que eu faço, tá? Mas quando vocês perguntam coisas que não tem a ver com a live, com o tema que eu tô falando, se eu parar para falar disso, a live vai ficar caótica, tá certo, gente? Super obrigada pela audiência, pela companhia de vocês. Votem lá na minha enquete nos stories. Vocês querem saber da vida da Luciana ou não? Quinta-feira que vem eu estou aqui. Fiquem muito espertinhos, porque esta live vai ficar só 24 horas. Quem ainda não faz parte do canal do Telegram, tem um canal do Telegram onde eu posto todas as coisas que são postadas em todas as redes sociais. Eu posto nas redes sociais, posto no canal do Telegram. Chama GT com Crianças, sem ser cedilha, Gram. GT com Crianças Gram é o nosso canal do Telegram, onde eu posto tudo que é postado em outras redes sociais ali, porque aí você não perde nada, não fica dependendo de algoritmos de Face, Instagram e YouTube. E neste mês de novembro, que é o mês de aniversário, que é o mês do meu aniversário, tem um outro grupo no Telegram, chama Niver, de aniversário, Niver GT com Crianças, também sem ser cedilha, onde eu estou postando diariamente um áudio sobre a temática da Gestalt Terapia com Crianças. De 1 a 30 de novembro, um áudio por dia. Não entrou? Tá bobeando, minha gente. Link na bio do perfil. Tá certo? Link na bio do perfil. Vocês entram lá. Tem que ter o Telegram baixado no celular, tá? Agora sim, eu sempre esqueço de dar os avisos. Hoje eu dei uma beijoca. Super boa noite.